Se der certo, deu. Tá Depois certo. eu Ok, corto. perfeito. Então, boa noite a todos. Eu sou a Silvia, colaboradora da Tenda de Aruanda Novo Caminho, e aqui estamos, mais um domingo de estudos, para trazer um pouquinho aqui. Hoje a temática é sobre as mulheres, correto? Último dia 8 tivemos o Dia Internacional da Mulher, essa celebração que é um ato político, né? Não é um ato romântico, como muitos romantizam, é um ato político de luta pelos direitos, pela autonomia. E, para iniciar, antes de mais nada, convido vocês a elevar os pensamentos para que nós possamos fazer a nossa prece. Mestre amigo, Senhor Jesus, Pai Oxalá, todos os guias, mentores e guardiões que aqui estão conosco em mais uma noite de domingo, que possamos aqui agregar muitos conhecimentos através das falas que serão referidas nesse estudo de hoje. Que assim seja. Bom, deixa. Quando você projetar os slides, eu vou conseguir, né? Estou vendo as carinhas das pessoas. Já tá Perfeito. vendo? Estou vendo. Então, antes de passar para o slide, eu gostaria de falar para vocês que eu trouxe uma ideia de diferente para iniciar esse estudo, né? Tanto pela homenagem às mulheres, quanto para a gente poder refletir um pouco acerca do que é ser mulher. E aí, então, se vocês me permitem, para começar, pode passar o slide aí, por favor. Segundo, eu trouxe essa música, um trechinho de Erasmo Carlos, para a gente poder iniciar nosso estudo, então, de uma forma divertida e um pouco diferente. Vamos lá que o The Voice me espera. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio a inspiração para decantar você nesta canção. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. E muito bem, depois de muito me atrever com essa modinha que eu trouxe para vocês, eu pode passar, por gentileza, o próximo slide. Gostaria de trazer essa reflexão justamente porque se fosse há cerca de 100 anos atrás, possivelmente eu, mulher, não estaria com a possibilidade de fazer uma apresentação igual essa, desses 2 minutinhos, com o violão. Por quê? Não teria condições de eu ter acesso a uma escola de violão, alguém que me ensinasse, eu não poderia tocar, não poderia cantar. Quais seriam as atribuições? Cuidar da casa, do marido, dos filhos, que era o que as mulheres vêm lutando ao longo desses milênios que aqui estamos na Terra. Então, eu trouxe algumas frases, algumas palavras aí nesse próximo slide, que é justamente para a gente poder refletir. O sagrado feminino, aquela questão que envolve a reconexão da mulher com as suas origens, com a sua autoestima, com a sua história, né, do respeito, do autorrespeito, da entrega dos limites e das potencialidades, os limites no sentido de corpo, do respeito ao próprio corpo, né, da integralização, dessa reconexão.
a luta pelos direitos, combate ao machismo, à sociedade patriarcal, a visibilidade, o respeito. Mulheres, até pouco tempo, se não ainda, ganham menos, nas mesmas atribuições profissionais do que os homens. Buscar a questão da força feminina, a força em vários sentidos. A mulher sangra, a mulher dá à luz, a mulher gestaciona. Tem vários amigos homens que comentam que se eles fossem mulheres, eles não iam conseguir menstruar e nem sequer ter as dores ali, que é durante o parto. Eles brincam e falam: se eu fico gripado, eu não saio de casa. Vocês gripadas continuam trabalhando, vocês com dores continuam trabalhando. Mulheres são líderes, são mães, são empresárias, muitas vezes são provedoras do sustento, porque seguem a carreira solo, né, como mãe. São guerreiras, são amáveis. Então, diante de todo esse panorama que as mulheres representam para nós, a proposta do meu estudo aqui hoje é trazer para vocês as mulheres na lógica, né, na trajetória da Umbanda. Então, por gentileza, pode passar o próximo slide, por favor. Nesse slide, temos algumas informações muito importantes de um artigo que eu encontrei. Ele traz uma fábula de Oxum com Olorum. Nessa fábula, a pessoa que escreveu o artigo traz que, em determinada época, todos os orixás estavam um pouco revoltos com o autoritarismo de Olorum diante de todo o comando da esfera terrestre. E, ao se rebelarem, Olorum os castigou. Olorum secou a terra, deixou com que as águas fossem se acabar. Não chovia, os rios secaram. Diante dessa questão, todos os orixás ficaram muito conturbados, consternados, e pediram, enviaram pássaros, borboletas, mensageiros para que tentassem ali negociar com o Olorum essa questão da necessidade da água, das chuvas que eles precisavam. Os pássaros e as borboletas foram, porém nenhum voltou. Diante disso, o desespero bate e todos os orixás reunidos resolvem pedir para que Mamãe Oxum, dona das águas, da afetividade, do amor, pudesse tentar convencer o Lorum para que as águas retornassem ao universo. Diante disso, Oxum foi a enviada e obteve êxito. As águas rolaram. As, os rios voltaram a ter fartura. E, ao certo, nessa fábula, não se sabe exatamente quais foram os argumentos, qual o poder de persuasão de Oxum, para que ela conseguisse convencer o pai Olorum de retomar as águas à natureza e aos orixás. E trazendo um pouco uma comparatividade, né, vindo do cristianismo, no caso, a Eva e a Maria, que são as principais figuras femininas dessa representação cristã, as deusas africanas, elas são diferentes. Elas não são puras, obedientes, previsíveis. No caso de Eva, traz mais na questão envolvendo a ingratidão. Porém, de Maria, aquela servir, né, é uma atitude de personalidade mais servil, virginal. As divindades femininas, elas são desenhadas de uma forma complexa, humana. Elas pendem sempre entre aquela heroína virtuosa que conquista as batalhas ou até mesmo uma vilã cheia de vícios, capazes ali de qualquer artimanha para que possa satisfazer os vossos desejos. Então, achei bacana trazer essa conotação, tanto da fábula, que foi através de um orixá feminino, assim, digamos, que eles retomaram as águas, e também desse comparativo das mulheres do cristianismo em comparação às mulheres cultuadas, né, nos rituais africanos, afrodescendentes. Pode passar, por favor? Não, peraí, só um instante, volta. É que eu tô passando. Isso aqui, ó, perfeito. É esse slide mesmo. Temos também, pessoal, na literatura, que eu assisti até coloquei nas nossas referências, no dia 7 de março, a mãe Cláudia Alexandre, a mamãe de santo, ela participou de um podcast do Umbanda EAD,
E aí ela trouxe a entrevista às mulheres na Umbanda, justamente em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E ela trouxe um fato que eu, particularmente, não conhecia, da questão que envolve quando o Zélio Fernandino de Moraes estava tendo todas aquelas questões psicossomáticas, né, de adoecimento por conta da mediunidade, da vossa missão, o que nós sabemos que está na literatura é que no dia 15 de novembro ele incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas e aí foi tida aquela revelação, né, das vossas atribuições. Porém, ninguém fala que no dia 14 de novembro a família dele buscou ajuda num terreiro lá em Vila Isabel, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mãe Eva, se não me engano é Eva o nome da mãe de santo. Uma senhorinha, benzeu Zélio. Então, a primeira intervenção de contato com a Umbanda foi através dessa senhora, que fez com que Zélio se sentisse melhor. Fez com que Zélio melhorasse um pouco daquela sintomatologia que estava adoecendo ele ainda mais. Obviamente, ainda confuso, por conta de toda circunstância, porém, a primeira pessoa precursora em iniciar esse processo foi através dessa mãe de santo que incorporou um preto velho e ali deu o benzimento, então, em Zélio. E isso a história não conta. Infelizmente, existe pouca divulgação, pouca visibilidade da mulher na Umbanda, apesar de que cerca de 75 a 80% dos colaboradores e também das dirigentes são mulheres. Só que na literatura, você vê nome de Norberto Peixoto, Rubens Saraceni, Robson Pinheiro, Alexandre Cumia, e por aí vai. Eu conheço uma, tem livros. A mãe de santo lá de Brasília, Maria Regina Vilharim. Temos a Roseli Borges também, com as apostilas lá do Grupo Geofo, de Araçatuba. Porém, se você contar, são poucas. Poucas as mulheres que tiveram essa condição de mostrar os saberes na Umbanda. Temos algumas questões aqui que envolvem as mulheres também, coisas que era mais bem antigamente. Contava-se que a mulher, quando ela estava menstruada, ela não poderia participar das giras, porque poderia correr o risco das impurezas dela contaminar energeticamente aquela pessoa que estava sendo assistida, que estava ali tomando passe. Isso gerou uma reflexão. Ué, então quer dizer que se fosse uma mãe de santo, quando ela estava menstruada, o terreiro ficava fechado? Não sabemos. A maioria das dirigentes são mulheres, como dito, e apesar disso, né, o que eu já falei um pouco aqui, as obras, infelizmente, ainda são é, escritas, redigidas, contadas por homens. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, aqui temos algumas questões que envolvem, né, sobre a dominação da mulher pelo homem. Isso acontece nos contextos variados e nas religiões não seriam diferentes. Aí colocaram nesse artigo que eu encontrei. A mulher, em todas as religiões, assim digamos, ela se sentia reprimida, oprimida. Será que ela teria visto, então, na Umbanda, uma possibilidade de emergência de um antigo anseio ou de liberdade? Pois sabemos que a Umbanda é uma religião livre, e não existem fundamentos, existem preceitos, existem compromissos, porém, se difere das demais, do, do evangélico, do catolicismo. Então, podemos pensar, qual seria, então, esse papel da mulher nessas cerimônias? Ela está inserida num dos segmentos marginalizados da população. E teria a mulher marginalizada no sentido de ela ser a minoria em voz. Teria, então, a mulher encontrado na Umbanda a possibilidade de aceitação autêntica de suas potencialidades criadoras, tudo que envolve o sagrado feminino, tudo que envolve a magia, o manejo com as ervas, o cuidado, e trazer, então, essas capacidades transformadoras de afirmação autônoma e existencial. Não temos respostas. São apenas questionamentos aqui para trazer, para gerar reflexões a todos nós aqui presentes nesse estudo. Pode passar, por favor, irmã. Próximo slide.
Não, pode passar esse também. Esse não é mais ou menos tudo que eu estava falando no próximo, no anterior. Aí eu trouxe esse trecho aqui, né? O estudo ele objetivava trazer a função da mulher e o desenvolvimento dela, né, ao longo do século passado, não. E aí a gente trouxe aqui nesse trechinho a eclosão de novos movimentos sociais urbanos, mulheres ambientalistas, negros e grupos minoritários e marginais a partir dos anos 70, levou os cientistas sociais a repensarem os parâmetros de análise do social. O sujeito histórico, enquanto uma figura única, se pulveriza e novos sujeitos entram em cena, dentre eles as mulheres. Pode passar, por gentileza. E agora eu vou trazer alguns, né, de mulheres aí que são tão importantes a todos nós. Essa é a tia Ciata, Hilária, tem no finalzinho das referências o site dela, né, que é uma ONG. Ela é uma mulher baiana, veio do Recôncavo Baiano, porém fez morada no Rio de Janeiro. E ela foi muito conhecida pelos seus quitutes, pela sua arte também em costura. Ela trazia junto com ela era uma mãe de santo, certo? Mãe de santo. Ela trazia junto com seus quitutes o samba, a religiosidade. Ela sempre fazia os atendimentos de forma caritativa. Depois de todas as giras delas, eles faziam uma roda de samba e ali era uma fartura de alegria, de alimentos, de energias ali a serem é, é, contempladas. Ela é conhecida por ter sido a responsável pela cura da ferida do ex-presidente da República, Venceslau Braz. Ela é uma filha de Oxum, que trouxe através de todo o seu amor, seu afeto. Ela era mãe de 15 filhos, e através de toda a sua coragem sobre a bravura, ela trouxe através dos quitutes, do axé, da alegria, do samba, tudo isso para a caridade, para a religião. Então, seguindo adiante, mais exemplos de mulheres na Umbanda, pode passar a próxima, aí chegou. Essa, então, é a nossa mãe de santo, ela vai poder falar um pouco melhor, né, da história dela do que eu. Até gostaria que ela trouxesse aí as palavras. O próximo slide são algumas coisas que ela me escreveu, trazendo à tona a origem da história dela na doutrina espírita, desde Kardec até então. E aí eu gostaria, então, de passar nesse momento a fala para a Samantha, que ela possa trazer as experiências, as lutas, por gentileza. André, pode passar o slide, por favor, porque aí traz um pouquinho do que ela me escreveu sobre a origem dela, e a gente agora, a palavra tem com você. Olá, tudo bem? Boa Tudo noite a bem? todos. Bom, achei que você ia dizer, já que eu havia te contado, achei que você mesma ia contar para o pessoal, mas eu acho que a primeira questão, acho que super importante da gente pensar, é que em qualquer época, né, até aqui, pelo menos, na nossa construção histórica, enquanto mulheres, na nossa posição de mulheres, essa foto aí tá a Rose e a Ju, né? Não te ouvi. Andréia, é o slide anterior, por favor. Isso. Precisa pensar em todos os enfrentamentos, né? Que todas as mulheres têm naturalmente, por serem mulheres. E a Umbanda, sendo a única religião brasileira, ela tem, e é assim, muito jovem, digamos assim, né? Uma religião entre aspas, jovem, né? Jovem na Terra, mas a construção de todos os conhecimentos, eles são um aglomerado, né, de conhecimentos muito antigos que foi trazido nesse momento para que a gente pudesse
ter a chance de ser amparados, né, de se reconectar com os conhecimentos antigos, porém com uma visão, uma forma de caminhar diferente do que foi até aqui. Bom, a minha história na Umbanda é até interessante, porque eu nasci kardecista e desde os 13 anos eu trabalho, né? Já participei de diversas formas de trabalho. A primeira mediunidade que eu soube que eu tinha, além da sensibilidade, né, de ser sensitiva, era a mediunidade de cura. Então, logo bem jovem, eu comecei a trabalhar com passes magnéticos, né, em tratamentos e outros tipos de tarefas também que eu fui assumindo muito jovem. Coordenei, na época, a mocidade que a gente participava, e com isso participava de vários projetos da cidade toda, né, que organizavam as mocidades da cidade de Uberaba, no departamento que chama DIGE, Departamento de Infância e Juventude. Na época, a gente tinha muitos encontros em Uberaba, aconteciam muitos movimentos, e que eu estava lá participando, dando ideias, executando, né? Era muito bacana. Até hoje temos, né, um movimento que chama Cometrim, que é um encontro de mocidades e madurezas do Triângulo Mineiro, e aí em cada ano era numa cidade diferente. E eu participei por muitos anos, né, desses encontros, a gente ia de excursões para cidades que eram sediadas, né, em cada ano uma cidade diferente. E tudo isso vem contribuindo e somando, né, somando muitos estudos, muita convivência com pessoas mais velhas, né, geralmente, para conseguir trazer e realizar muitas tarefas. Assumi a evangelização infantil também, por muitos anos fui evangelizadora. A gente fundou uma biblioteca num bairro em Uberaba que chama Jardim Triângulo, que tinha o projeto João de Barro. O centro era do projeto João de Barro. E essa biblioteca ficava dentro desse centro. E a gente atendia ali, na época, as ruas, a maioria, inclusive, eram ainda de terra, né? Hoje é um bairro, assim, muito mais estruturado, muito, né, muito bacana, já se transformou muito, mas na época era bem periferia mesmo da cidade, né? Às vezes até com um certo dificuldades diversas, né, das famílias ali. E a gente fundou a biblioteca, tomou conta dessa biblioteca por muitos anos. Bom, eu andei em várias casas espíritas de Uberaba, mas me mudei de cidade. Quando retornei para Uberaba, em torno assim, de 19 anos, eu já estava praticando a psicografia nessa época, né, desenvolvendo a psicografia num trabalho que era, em maioria, composto por pessoas da minha família, né? Meu pai era o dirigente do trabalho, era um trabalho de desobsessão, e que minha avó trabalhava, tinha tios meus que trabalhavam, minha mãe trabalhava, né? E outras pessoas também. Eu estava desenvolvendo a psicografia, mas um dia eu acordei com uma sensação muito forte, assim, uma necessidade, na verdade, de conhecer um centro de Umbanda. E foi uma sensação muito estranha, porque eu acordei com isso muito forte. E aí, logo eu comuniquei, né, para os meus pais que eu queria conhecer um centro. E eles, na hora, assim, não receberam com muita facilidade essa ideia. Até me lembro de falar, não, mas tem necessidade de você ir num centro Umbanda? E eu não sabia, na verdade, nada do que eu poderia esperar desse ambiente. Eu não sabia como é que era por dentro, por fora, se tinha imagem, se não tinha imagem, se a gente conversava com alguém, se tinha tratamento espiritual. Eu não sabia absolutamente nada. Naquela época a gente não tinha acesso à internet também para pesquisar e facilitar. Então, eu precisava ou ir, né, ou conversar com alguém que já tivesse ido. Não tinha muita escolha.
E assim foi feito, eu fui, né? E uma dos momentos assim mais marcantes é que eu passei muito mal. Eu passei muito mal ao entrar numa gira que era das sete linhas. E eu passei muito mal, muito mal. Eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. E aí, né, nessa casa que eu fui, separavam os homens das mulheres. Era meu pai que tinha me levado. E ele viu que eu estava passando mal, né? Mas sentado na outra parte, assim, ele não podia vir até mim. As mulheres ao meu redor começaram meio que me socorrer. E era uma gira que ficava fechada a casa o tempo todo, não podia ir embora antes. E não tinha muito com quem conversar, porque eles estavam, né, ali, os que não estavam incorporados estavam cuidando de todo o ambiente, né? E eu nem sabia, na verdade, que sentir aquilo eu deveria me comunicar com alguém. Eu, para mim, eu estava passando mal porque, de repente, talvez a minha pressão baixou, eu não, não, não fazia conexão com estar ali naquele ambiente, né? Até então. Mas na hora que eu saí de lá, eu melhorei. E aí eu falei pro meu pai, eu tenho que voltar aqui semana que vem. E aí eu lembro que ele falou, mas como assim? Você passou mal? Por que que você vai voltar se você passou tão mal, se você se sentiu tão mal, né? Eu falei para ele, ué, porque eu preciso entender por que que eu passei mal, isso não é normal, não passei mal em lugar nenhum, em centro nenhum, como é que aqui eu passei mal? E assim foi, né? E eu comecei a ir, aí ele começou a ir comigo, e aí outras pessoas da família começaram a ir, e aí foram se passando muitos anos, e quando eu soube da minha mediunidade de psicofonia, foi no Kardec que eu soube dela e foi assim, de súbito também. Foi dentro de um trabalho de desobsessão, né? Que o mentor chegou e me perguntou se eu estava assim, tendo alguns sintomas. Eu falei que estava. Ele falou, então dá passagem. E aí eu brinquei, passagem para onde? Estou indo embora. Né? Na minha cabeça eu brinquei assim, mas falei para ele, aham, mas não tinha ideia, né, do que poderia acontecer. E foi assim o meu começo do desenvolvimento da psicofonia, foi meio atropelado. Samantha, Nesse a gente está com aquela questão do tempo que vai cair daqui a tempo, pouquinho. A gente pode começar de novo? pode, Então tá bom. Então eu convido todo mundo a sair e voltar no mesmo link. Tá certo, então. Eu te coloco de anfitriã de novo, André. Tá bom. Obrigada.